Oi, você que acompanha o canal da FM Dom Bosco no YouTube, eu sou o Brendo Carvalho, comunicador da FM Dom Bosco, e a partir de hoje a gente vai trazer aqui pessoas, grandes personalidades que passaram pelos microfones da FM Dom Bosco e vão contar um pouquinho da sua história com a nossa rádio. Afinal de contas, 24 anos de história, hein? E hoje a gente recebe com muita alegria o nosso querido amigo Padre João Maria Araújo para conversar. Padre João Maria, seja bem-vindo. Muito bem, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Claro que faço um pouco dessa história. Isso nos dá muito prazer a gente dar uma olhadazinha assim para trás, recordar, até quem sabe até motivar para os nossos dias o que nós vivíamos antigamente. É um prazer muito grande estar aqui colaborando, olhando para esse lado passado que se torna também presente para nós. E também aqui no estúdio para partilhar um pouquinho da história da nossa rádio, uma das vozes mais bonitas da casa, a voz de veludo, Edivânio Alencar, Francisco Edivânio Bruno Alencar. Edivânio, bem-vindo. É um prazer fazer parte dessa história, a história da nossa emissora, né, que este ano completa aí 24 anos. E eu me sinto muito feliz em fazer parte dessa história, assim como o Padre João Maria. Eu cheguei aqui em 98. Em 98 eu cheguei por aqui, quando era uma rádio ainda pequena, né, uma rádio comunitária, e era o iniciozinho da nossa emissora. Muito bem, e a gente vai conversar aqui, eu quero começar falando com o Padre João Maria sobre, antes da gente entrar no assunto rádio, FM Dom Bosco, como é que você reparar aqui? Você tem uma trajetória de vida, né, então... Quem é o Padre João Maria? Onde o senhor nasceu? Quantos irmãos o senhor teve? Conta um pouquinho da sua história. Você sempre partilha na missa que o senhor não era para vir ao mundo. Então, fala um pouquinho para a gente aí. Muito bem. Eu nasci no estado do Piauí, em Parnaíba, uma cidade litorânea do Piauí, no mês de maio, né? E esse nascimento deu para mim assim, uma força, porque minha mãe falava que eu iria ser uma pessoa assim como fosse o último das coisas, né? Eu me lembro que ela dizia assim, olha, João Maria, tu vais para o seminário, que eu fui para o seminário muito cedo, né? Com 9 para 10 anos, ela dizia, você tem que ser mais esperto, porque vai ficar igual o Marcelino Champagne, Marcelino Pão e Vinho, né? Porque o Marcelino Pão e Vinho, quando chegava numa festa, ele chegava tão atrasado que os papéis da festa estavam voando. Mas aí então coloquei isso na minha cabeça de ser sempre primeiro. E eu brincava muito com ela e disse, pois mãe, eu sou o primeiro da classe, porque na minha classe só tem eu mesmo. E então, depois aqui eu vim para o seminário, né, me ordenei em 1975. Aliás, esse ano é o ano do meu jubileu, né? Eu estou completando 50 anos de padre, olha, não é brincadeira, né? Tem muita história, muita coisa boa, muito sentimento também de tristeza, de acompanhar o povo, porque... A minha vida de padre foi ser para o outro. Como dizia São João Bosco, nós não somos para nós mesmos. E então, daí que nessa caminhada toda foi o meu serviço doado como uma oferta, né, de vida ao ministério sacerdotal. Mas, Padre João Maria, o senhor sempre teve esse desejo de ser sacerdote ou não? Não tive esse desejo, mas você sabe que o ser humano ele é motivado, né? E eu morava perto do convento, costumava ver os frades, ver aqueles missionários, e aquilo me empolgava muito também, né? Claro que a gente é menino, eu era criança, ninguém entende isso, mas de qualquer forma eu entrei no seminário, e foi no seminário que a gente vai tendo formação, motivação, vendo sentido, vendo a missão. Eu sei que quando eu me prestei bem atenção, ainda na filosofia, eu disse, é isso mesmo. Aí comecei a investir em mim mesmo em relação a esse chamado que é a vocação. E deu certo até, porque, graças a Deus, eu sempre na minha caminhada, eu começava a me espelhar por aqueles grandes que davam bons exemplos. E, claro que cheguei até hoje, graças a Deus, me sinto muito realizado, feliz. A maior coisa, medo que eu tenho, porque durante essa caminhada eu nunca tive assim, uma crise, assim como quem diz, vai sair, vai deixar. Eu, desde o início, eu já sabia que ia ter esta missão, sem nenhuma dúvida, né? Mas sempre, desde menino, eu já gostava também de música e comunicação, né? No caso de rádio, né? Televisão, eu achava bonito ver. Mas o mais bonito para mim não era nem tanto aparecer, mas era, por exemplo, escrever e alguém dizer o que eu escrevi.
Isso para mim era assim, até hoje, assim, um prazer muito grande escrever um texto e alguém interpretar, né? Então essa foi a minha chamada para a rádio FM, como também nas missas de televisão. Muito bem. Padre João Maria, uma curiosidade que eu sempre tive em relação à sua pessoa, em relação à sua vocação no quesito religioso, né? O senhor começou como franciscano e depois o senhor foi acolhido pela arquidiocese. Como é que foi essa transição da parte religiosa para a diocesana? Nós vivemos uma época, depois do Concílio Vaticano II, uma transição muito grande, né? A igreja passou por uns momentos muito baixos, né? E na minha vida franciscana, aliás, eu ainda continuo sendo franciscano. Sempre eu digo para os outros que sou um franciscano fora dos muros, né? Não estou dentro dos muros, dos claustros, né? Dos mosteiros da vida, mas sempre guardei dentro de mim essa vida franciscana. Então, nessa época, havia uma crise, uma transição muito grande e muitos colegas até chegaram a sair, mas não motivo de coisas graves, mas porque estava havendo, de fato, uma certa distorção entre o antigo e o novo. E havia pouca preparação. Então, eu fiz essa opção, fui acolhido pelo nosso arcebispo, na época, Dom Aloysio Lorscheider, né? Fez uma grande campanha na minha ordenação. E eu creio que, para a gente servir a Deus, esse caminho também ele tem muito sentido, né? De que a vocação da gente é essa, ser missionário. Eu continuei a minha missão, eu continuei como frei, hoje eu não tenho nada também, continuo do mesmo jeito, não tenho nada próprio meu. Claro que a gente usa porque é providência divina. Eu fiz essa pergunta partindo do princípio que até hoje, quando as pessoas encontram o senhor na rua, no shopping, né? O pessoal que quando vem a uma celebração, a primeira coisa, frei, me dê uma bênção, ainda chama o senhor de frei, né? Então, o senhor ainda continua com esse carisma franciscano, não perdeu a essência dos franciscanos, né? E os mesmos companheiros meus, como superiores, eles dizem até que esse meu nome que ficou, que muita gente chama, que eu nem peço até, às vezes até digo, olha, eu não sou mais frei, assim, dos votos, dentro da clausura, dentro do convento. Mas tem gente que diz que isso aí é porque essa marca, esse carisma, não sai. Até o nosso próprio arcebispo disse, você não tira esse nome? Eu digo, eu já tirei. Agora as pessoas que usam esse nome, né? Agora, para mim, o nome não tem muita influência de chamar frei padre. Às vezes as pessoas confundem qual é o padre, que é padre, que é frei. Tem gente que diz assim para mim, agora isso é padre, não é mais frei. Mas no padre e frei tem uma diferença muito grande, né? Poderia dizer em poucas palavras que o frei é aquele que faz os votos, vive a vida conventual. Agora, um frei pode ser padre. Se ele fizer os estudos, teologia, filosofia, ele pode se ordenar. Ele é um frei padre. Foi no meu caso, né? Mas tem muitos freis que não são padres. A gente está conversando com o nosso querido amigo Padre João Maria Araújo, mais conhecido como Frei João Maria ainda por muitos. E eu também agora vou fazer uma pergunta para o Edivane Alencar. Edivane Alencar, vamos saber um pouquinho da sua vida pessoal. Quem é o Edivane, de onde ele veio? Eu sei que o Canindé tem também uma ligação na sua vida, né? Com certeza, eu sou natural de Canindé. Não é bem de Canindé, né? Porque eu não morava na cidade, no centro de Canindé. 30 quilômetros depois de Canindé, num lugarejo chamado Cachoeira, né? É um lugar pequeno, uma população muito pequenininha, né? Um lugarejozinho. Eu nasci por lá também. Não nasci em hospital. Nasci de como é que chama? Casa? Parteira, né? Parteira, né? Parteira. E vivi uma vida no interior, né? Meu pai é daqui de Fortaleza, minha mãe do interior. Meu pai conheceu minha mãe aqui em Fortaleza e meu pai foi para o interior, a gente morou muito tempo no interior. E ficava aquela coisa, né? Vem para Fortaleza, vem para o interior. Quando não estava muito bom no interior, a gente vinha para Fortaleza, porque minha avó morava aqui, né? Aí tinha essa vida toda assim, corrida, né? Eu estudei um tempo no interior, vim para Fortaleza. Aí, sabe, criança tem um apego muito grande aos pais. Aí eu não me acostumava a ficar longe dos meus pais. Minha avó dizia, meu filho, venha para cá, para Fortaleza, você vai estudar, aquela coisa toda. Só que tinha aquele apego, como de criança, você tem aquele apego aos pais, né?
E eu não vinha. Aí quando eu tinha uns 15 anos, eu resolvi vir para cá e morar com a minha avó. Aí morei muito tempo com minha avó, até o tempo que ela faleceu, né? Ela já tinha o quê? Uns 80 anos. Ela faleceu, voltei de novo para o interior, pronto, aí vim para Fortaleza definitivamente, né? Com meus Em que pais. ano, tu lembra? Ano 80, 85, por aí assim, 90, né? Aí desse ano, o tempo todo, aí fiquei aqui em Fortaleza. Aí quando tinha o quê? Uns 23 anos, casei com 23 anos. Caso novo. No 23 anos. É o pai do Leonardo. Pai do Leonardo. Leonardo tem quase 27 anos. Então casei com 23 anos de idade. É o esposo da dona Elza e o pai do Leonardo. Isso. Aí terminei o segundo grau, né? Como o pessoal diz, o segundo grau, né? Aí eu tinha muita vontade de trabalhar no rádio. Só que é difícil, né? Naquele tempo, como é agora também, né? Tinha os grandes no rádio. Aí eu tenho vontade, tinha vontade, muita vontade e tal, aquela coisa toda, mas não tinha ainda aquele lugar para ir, porque só tinha aquelas grandes, né, grandes emissoras, né? E geralmente as grandes emissoras não querem o pessoal que está começando agora, né? Eu fiz o curso de radialista e tinha a Rádio Dom Bosco. A Rádio Dom Bosco surgiu em 97 para 98. Depois foi o Feijão Maria. O Feijão Maria sabe muito bem Agora da história. Agora, curiosidade. Sim. Quem chegou primeiro, Padre João Maria ou Edivânia Alencar? Padre João Maria chegou primeiro, né? Então, sendo assim, eu quero que o Padre João Maria fale um pouquinho de como é que foi a sua chegada na FM Dom Bosco. Aquele tempo era 97 ali. 0,5. O senhor já era amigo do Padre Sebastião Alves da Silveira, que foi o fundador da nossa rádio. Queria que o senhor contasse primeiro como é que começou a sua amizade com ele e como é que ele colocou também no seu coração esse propósito de o senhor estar aqui todos os dias com a gente. Tá. Então eu vi uma missa aqui, o Padre Sebastião praticamente estava só na Paróquia da Piedade. E eu vi uma certa missa na Igreja da Piedade e ele chegou, aproximou-se a mim, gostou muito do meu jeito, né? Fez esse convite, por que você não vem uma missa aqui, pelo menos dia de domingo, me ajudar? Aí eu fiquei assim com um sentimento tão grande do pedido dele, assim, pedido que a gente não tem nem como dizer não. Eu aceitei essa missa, né? Eu disse também, até na semana, caso o senhor precise, eu venho. Olha, Padre Sebastião ficou tão amigo que não ficou só no convite da missa, mas ficou na convivência, na nossa conversa, ficou amigo de tudo. Eu me lembro que ele dizia para mim assim, Padre João Maria, eu gosto muito de rádio, eu digo, e eu também, eu dizendo para ele, que a gente pudesse um dia ter uma rádio, eu disse, pois você escute lá de casa que eu coloquei uma rádio comunitária no ar, vá ouvir. Ele me disse a sintonia na 97.5, 97.5, isso mesmo. E eu escutei e disse, Padre, é um som perfeito. Aí eu volto imediatamente aqui para ver a aparelhagem, eu imaginava muitos aparelhos, porque eu ainda não conhecia bem essa tecnologia do rádio, era uma coisinha pequena, uma salinha muito apertada, e eu digo, me mostra a antena 7 metros aqui no quintalzinho, né? Eu digo, muito bem. E ele me falou assim, você vai ter um programa a hora que você quiser. E eu digo, tá bom, eu vou pensar nesse programa. Eu queria até falar no rádio, né? Eu não tinha, eu gostava de comunicação, mas não tinha o preparo todo para uma rádio. Sendo que naquele tempo o senhor já participava da missa na TVC, né? Também era, eu fazia parte da PASCOM, né? Eu era coordenador na época e fiz curso fora para poder ser da PASCOM. E isso o rádio ajudou muito também, não é? Mesmo que a rádio fosse comunitária, ela tinha um alcance grande em Fortaleza, se não me engano, foi a primeira das comunitárias, né, na cidade. E eu, quando terminava a televisão, eu dizia assim, agora vocês vão sintonizar 97.5, que eu vou ter um programa. Eu era criticado no rádio, porque a rádio não era oficial, era uma coisa quase como que a gente diz, né? Clandestina, né? E os repórteres desses jornais, eles batiam em cima de mim, você não sabe que tal. Pois bem, mas não importa, o nosso negócio não era dinheiro, não era competir, era evangelizar, inclusive o tema era, o nosso slogan era evangelizando nas ondas do rádio, né? Pois bem, aí comecei um programa dia de domingo, dia de sábado, e ele diz, escolha outro, eu escolhi à noite.
à noite, porque eu sabia que ia muita gente desejar os melhores horários, né? Eu me lembro que Santa Teresinha dizia assim: é bom escolher os últimos lugares que ninguém está que não estão sujeitos a cobiça, ninguém quer, né? E eu falei isso para o companheiro Edivânio, a mesma coisa. Ele disse: pois é, esse horário ninguém quer, vamos ficar. Ficamos, deu certo, tinha uma audiência muito grande. O Edivânio tem toda certeza e testemunho desses momentos importantes que nós tínhamos aqui até meia-noite, muita gente escutando. Então foi aí que começou essa vontade, né? Eu criei também empolgação para isso, fiz também o curso de radialista, né? Fizemos esse curso, que naquela época podia falar, tinha que ter, né? Carteirinha e tudo mais. Pois foi aí que começou. Sebastião ficou um amigo, eu era como se fosse assim, o braço direito dele, né? E eu me lembro que eu vi o Edivânio, e o Edivânio no meu programa, eu torcendo que ele entrasse na rádio, porque a voz dele nem se comparava com as nossas, né? E ele ficava ali do meu lado, atendendo o telefone. Lembra, Edivânio? Atendendo o telefone. Sim, eu fazia um horário, era de 8 às 9h30. Fazia de 8 às 9h30, mais de 9h30 à meia-noite, tinha um nomezinho que o Frei João Maria, Edivânio, você é um comunicador, a gente, para não ficar o teu nome até meia-noite, eu vou te dar um nome. Aí vem aquela história. Surgiu o Maestro Bruno. Pois é. O Edivânio apresentava, se eu não estiver enganado, era o Sintonia da Noite. Sintonia da Noite. Mas teve algum outro nome antes desse? Não, né? Era Sintonia da Noite, porque a emissora era Sintonia da Noite, Sintonia da Tarde e Sintonia da Manhã. Eram as 3 sintonias, né? Os 3 programas principais da emissora que tinha. Aí eu apresentava de 8 às 9h30, o Frei João Maria entrava de 9h30 à meia-noite. Agora o Frei João Maria, interessante, ele era o único locutor que estava aqui de domingo a domingo, porque no sábado era de 10 ao meio-dia e domingo de 10 ao meio-dia. Então o único locutor que trabalhava na rádio de domingo a domingo. Agora o programa ele tinha um alcance muito grande, porque eu sempre pensei assim, você sabe que quem é locutor é ouvinte também, né? E eu, como ouvinte, eu queria colocar aquilo que os outros não estavam dizendo. Por exemplo, quem trabalhava comigo, eu botava lá em cima e botava um nome diferente. Por exemplo, o Edivânio era chamado Bruno, Maestro Bruno, né? Maestro Bruno ficou famoso, todo mundo querendo conhecer quem era o Maestro Bruno, falava com o Edivânio e não sabia que ele era o Maestro Bruno, né? Como também tem a Potira, né? A Potira, todo mundo falava com a Fátima, mas não sabia que era Potira. Eu tinha esse costume de apelidar, e esse nome era bom porque cobria aquela mágica que o programa trazia. Que as pessoas, né, criavam na mente. O rádio, ele sempre foi algo que mexia e mexe com a mente da pessoa, quando a pessoa sabe trabalhar no rádio, né, Frei? E era muito mágico, tanto que quando também eu fiz aqui com o Padre Sebastião, eu dei a ideia a ele fazer a missa do ouvinte, né? E ele disse: olha, muito difícil. Eu digo: Padre Sebastião, nós temos nas mãos uma arma muito poderosa. Ele disse: qual é? Eu digo: o microfone. Você tem coragem de assumir os ouvintes, né? A missa dos ouvintes? Eu digo: tenho coragem, sim, senhor. Fizemos, deu certo. Olha que quando tinha nossas missas, aqui na Igreja da Piedade era um santuário. Não podia ser, sempre no dia 24, véspera de Nossa Senhora Auxiliadora, uma multidão. Vinha carro e ônibus de outros lugares, outros bairros. Essa casa ficava como um santuário, né? Ele dizia: o senhor assumiu, o senhor celebra. E todas as vezes eu celebrava a missa do ouvinte e ele apenas dava os avisos. Padre Sebastião, ele era amigo da rádio, gostava da rádio, mas ele nunca foi aquele de aparecer, né? De querer ser o tal, né? Ele se escondia atrás do bem bom que ele criou, que ele imaginou, que é a FM Dom Bosco. Muito bem, nós estamos conversando com Edivânio Alencar, estamos conversando com o Padre João Maria, essa série que traz as memórias da FM Dom Bosco, essa rádio que está no coração do povo cearense. Mas voltando um pouquinho, um puxou um assunto, outro falou outra coisa, eu quero voltar para o Verdade e Vida. Como é que surgiu o nome do Verdade e Vida? Como é que o senhor
pensou nesse nome, né? Porque verdade e vida. A gente lembra logo do evangelho, né? Tem alguma coisa a ver relacionada? O nome nasce exatamente do evangelho. Agora, para a rádio, para dizer um programa Caminho, Verdade e Vida, ficar muito grande, comprido, né? E eu dizia, a rádio é coisa curta que chega, né? Então eu pedi licença ao nosso Senhor Jesus Cristo para tirar o caminho. Aí eu coloquei Verdade e Vida. Por quê? Verdade e Vida porque o programa tinha um objetivo da gente colocar a verdade no que nós estávamos falando, que a verdade é o evangelho, seguindo o slogan da rádio, que era evangelizando na zona do rádio, né? Esse era o objetivo, a finalidade principal do programa, verdade, contar o que é de verdade. E vida, a favor da vida, seja lá de que vida for. A gente tinha esse programa, tinha esse compromisso com a vida, né? Então aí que nasceu o programa Verdade e Vida. Pegou muito bem, né? Porque é parte do evangelho e tudo nosso era assim. Não era um programa oracional, mas era um programa formativo, educativo, dentro do espírito da nossa vida cristã. Edivânio, quando você começou aqui na rádio, né? Que a rádio também você já pegou ela comunitária, né? Com aquela ideia principal do Padre Sebastião. Como é que foi para você naquele início? Você tinha um jeito de falar no microfone, sabia falar, comunicar, ou você foi aprendendo também? Bom, a FM Dom Bosco, ela foi para mim uma escola, não uma escola. Eu comecei aqui há 24 anos atrás, juntando comecei em 98, a rádio passou um ano no ar, porque tinha aquele problema que ela funcionava com liminar. Tinha a febre da rádio comunitária, né? A rádio comunitária, todo mundo, a maioria das empresas tinha uma rádio comunitária. Muitas rádios comunitárias aqui em Fortaleza. Foram caindo. Aí o Padre Sebastião, ele disse assim, olha, a gente vai fechar essa rádio, está dando muita confusão. Levaram o transmissor da rádio, foi lacrado, e nossa rádio, ela foi lacrado o transmissor, levado pela Polícia Federal. Aí ele disse, olha, vamos parar com isso, vamos pensar em uma rádio grande. Ele chamava de rádio grande, rádio, né? Grande, uma rádio grande. Essa rádio que foi difícil, muito difícil, porque tinha, nesse tempo, os forrós, né, da vida, e estava o auge dos forró, das casas de forró. E esses empresários de forró, muitos empresários, estavam na luta por essa rádio. Entendeu? Mas Padre Sebastião, ele com aquele jeito dele, foi várias vezes em Brasília e conseguiu que a rádio fosse dos salesianos. Aí tornou-se a rádio grande, Rádio FM Dom Bosco. E a Rádio Dom Bosco praticamente eu comecei aqui. Eu fiz o curso de radialista e vim aqui falar com o padre, aí ele disse, olha, por enquanto não tem nenhum lugar para você aqui. Mas eu devo muito também ao Jurandir Villanova. Para mim entrar aqui, tinha um cara que o nome dele era Bosco, João Bosco, o nome do sujeito. Aí o Padre Sebastião viajou, aí ele era para ter vindo aqui uns 2 dias na semana para poder operar, aprender a operar. Porque você faz o curso de radialista, você não aprende a operar. Você não aprende. Aprende algumas coisas, algumas técnicas, mas não aprende a operar. Você não tem como aprender a operar, porque lá é mais ou menos a parte técnica, né? Ou melhor, a parte teórica. A técnica você aprende no rádio. Eu não sabia operar. Jurandir Villanova me ensinou, também como o Gil França também, né? Estava precisando de um locutor no final de semana, que não tinha locutor no final de semana. Como eu falei antes, o Padre Sebastião viajou, deixou essa incumbência do Jurandir, do Gil França, em conseguir uma pessoa para cá. Esse rapaz que veio para cá, ele não veio os dias que o Padre Sebastião disse, olha, você tem que vir na terça, quarta e quinta para poder aprender a operar. Ele não veio. Aí o Jurandir, naquele jeito dele apressado, aquela coisa dele, olha, fica aí na mesa, eu vou te ensinar. Aí o Padre Sebastião chegou um dia de domingo, cedinho, e disse, olha, vem para cá, 5 horas da manhã, tu senta na mesa e fica operando. Fica operando aí na mesa, fica na mesa. Tudo bem, eu fiquei. Quando o Padre Sebastião chegou, aí me chamou na sala dele, chamou eu e o Bosco, né, no caso João Bosco, o nome do rapaz, disse, olha, quem vai ficar
você, Edivane, você vai ficar na rádio. No momento a gente se sente assim nervoso, porque já era uma rádio grande, né? Já era comunitária, mas a gente sentiu uma rádio grande, porque a gente já começou na tecnologia aqui na rádio. A gente tinha MD, tinha CD, não era com disco, não era, já era com a tecnologia. Só não tinha computador, né? Não tinha computador, não tinha programa do computador. Depois que veio aquele Raduga, né? E veio outros programas, como a gente tem agora o playlist. Mas eu comecei aqui na Rádio Dom Bosco. Toda a minha vida aqui de comunicador, de radialista, as técnicas, eu aprendi tudo aqui na Rádio Dom Bosco. Então, Padre João Maria, o senhor sempre pensou como o ouvinte ia receber o Verdade e Vida, como é que o senhor ia chegar na casa das pessoas? Então o senhor pensava em quadros, participação do ouvinte, como é que o senhor pensava no roteiro daquele conteúdo que o senhor levava ao seu ouvinte? Era o senhor que produzia? Sim, eu pensava o seguinte, antes de começar o programa, como se fosse assim, cada programa um assunto, né? Do começo ao fim. Isso foi no início, tinha esse objetivo, porque vamos supor que eu pegasse aqui um texto do Evangelho, coisa pouca, eu não lia muito, né? Dali eu tirava um assunto para aquela noite. Vamos supor o perdão, né? O programa todo girava em torno do perdão. Isso no início. Depois eu comecei a acreditar, porque o tempo era tão longo, a gente tinha também a possibilidade de interagir com o ouvinte, né? E aquilo ali despertava muito a curiosidade para que o ouvinte tivesse assim mais... quem estivesse navegando, procurando alguma rádio, a gente criava todo o esforço possível de criar uma motivação para pegar o ouvinte ali. Porque o programa da noite, de fato, eu escutava outras emissoras para ver como é que estava a nossa, para a posição que a gente ia colocar, né? Até porque competia também, né? Era Exatamente. Padre João Maria com a TV, né? Com o jornal, com a novela, tudo. né? Big Brother, né? Sim, Big Brother também. Grande Eu concorrente. ganhava do Big Brother. Porque havia muitas coisas assim, por exemplo, palavra que ia chocar a pessoa. Eu, por exemplo, ia falar assim do sofrimento, por exemplo. Ora, quem que não sofre, né? Então, aquilo criava no ouvinte uma espécie de esperar o que eu ia falar com aquela história de sofrimento. Eu terminava dizendo que a nossa natureza tem limites. Então, isso aí era um dos pontos que o ouvinte ficava ligado e eu também imaginava em colocar no programa. Depois vinha aquela parte também do ouvinte. Vamos supor, eu colocava uma música e dessa música que a gente fazia de tudo para o ouvinte saber o nome do cantor e da música, né? Não era só ligar e oração, mas era ligar e dizer... Então, a maioria dos ouvintes, quando terminava uma música, a gente dizia quem cantou, não é? E aquilo ali ficava no ouvido do ouvinte. Então, teve um momento que eu jogava uma música e dizia, eu vou tocar 2 músicas, você vai escolher a melhor, né? E isso ali criava, de fato, uma espécie de querer gosto ou estar sempre em sintonia com o programa. E terminava sempre com uma motivação para o dia novo, né? Que era meia-noite, dizendo, não leve o que tem hoje de ruim para amanhã para ser um dia melhor. Então, quer dizer, toda essa produção, eu criava, eu inventava, descobria coisas novas, né? E o nosso programa, FM Dom Bosco, não só o meu, como também dos colegas, era uma escola para as outras FMs também. Inclusive, ainda hoje tem rádio que faz oração antes, tem rádio que faz reflexão aí. Quer dizer, muitas emissoras daquela época imitavam a nossa, que a nossa tinha uma audiência muito boa nesse sentido, né? Mas a produção eu criava assim de acordo como se fosse para mim a minha necessidade de saber algo mais que talvez estivesse até sem explicação, sem orientação e sem informação. E uma curiosidade bem interessante é que o Edivane também lhe ajudava muito na parte musical, né?
né, trazer os cantores da nossa terra, os cantores aqui do Ceará, o pessoal que tinha o desejo de divulgar o seu trabalho e às vezes não tinha uma oportunidade. A gente lembra aqui do Patula, por exemplo, Patula que gravou vários CDs, Padre Guedes, que é eternamente grato ao senhor, né, o Padre Guedes, que sempre quando a gente se encontra, eles, como é que tá o Padre João Maria, tá bem? Ele disse, tá bom, tá lá na Parnaíba dele. Pois é, no caso das músicas, eu via que já havia padres, era estrela, como a gente chama, né? De primeiro lugar nas grandes rádios e televisão, e eu digo, não, vamos dar um valor a gente da terra também, né? Não importa que tipo de música, se era bonito, era feio, eu queria ver que aquele nosso conterrâneo também ele pudesse brilhar, né? Tinha tantas músicas que dava realmente dor de barriga, mas a gente ajeitava direitinho. Tinha não sei quando aquele companheiro que talvez o Edvânio conheça, que era lá de Calcaia, né? Sim, o Edmilson Galdino, né? Edmilson Galdino também, ele tinha um gosto tão grande de gravar que eu colocava aquele homem lá nas alturas. E o bom que pegava, né? O Padre Tula, ele tem muitas músicas, o Padre Guedes, né, como outros também. Tinha um coralzinho aqui também, que eles cantavam as músicas, né, que eu colocava, até o meu CD, até eu cantava. Realmente, né? Frei João Maria, ele gravou um CD, não é? E ele, segundo ele fez 2.000 cópias, mas voltaram 3.000. Até ele não entendeu esse propósito, não é? Era tão bom essa parte da gente colocar o autor da terra, né, lá para cima, e bom que pegava mesmo, né? Por exemplo, no meu caso, eu vendi muitos CDs, né, mas o meu voltava também. Acho que ainda hoje tem CD por aí realmente, voltando. Realmente a venda é muito grande. Frei João Maria, ele teve essa ideia, né, de gravar um CD que deu muito certo também. Porque muita gente gravava músicas de outros, né? Eu não, eu fazia mesmo as minhas músicas, né? E eu estudei música. Eu estudei música desde criança, eu toco, né? Eu sou tecladista, toco também violão, né? Agora, depois de um tempo, tem parado um pouco. Mas, eu criei muitas músicas, fiz letras, né? E o CD todinho foi nessa base. Agora Frei, tem uma curiosidade que o senhor até me contou, quando no seminário, no seu tempo lá não era permitido ter um radinho, né? Não era permitido ter um radinho. Não. Eu ouvi falar que o Frei João Maria ele tinha um radinho escondido. Não fala isso não, que vamos botar para fora ainda hoje. Então deixa para lá, vamos esquecer dessa história. A gente tem aqui um vídeo raro que foi gravado ainda. A tecnologia não era muito aprimorada naquele tempo, né? Era o celular da época, era o telefone da época, era o do Edvânio. O Edvânio gravou um videozinho do seu cantando, vamos ver? Dublando, dublando, né? Dublagem de uma música. Bora acompanhar aí, ó. Vamos ver. Cantando Luz Divina. Que tudo ilumina, vem clarear meu coração. Os estúdios antigos ainda da nossa rádio, que hoje passa por reformas, né? Que vem lá de cima. Esse aí foi o quê? O terceiro estúdio, segundo? Esse aí foi o segundo estúdio. Segundo estúdio. Pronto, gente. Tô dizendo o seguinte aqui nos bastidores. O senhor não mudou nada, só mudou a cor do cabelo. O senhor sempre levou o bom humor através do seu programa de rádio, né? Como é que é isso? Como é que o povo encarava? Dizer, um padre brincando, rapaz. Eu lembro de uma senhora, eu lembro de uma história. Eu tava ouvindo esse dia, isso aí não é mentira, não. Eu tava ouvindo e uma senhora ligou. Aí falou tanto da coisa com esse coitado desse Padre João Maria, que aí depois ele tava botando o povo pra falar, né? Eu peguei o telefone, aí eu liguei com raiva da senhora naquele dia. Ele disse, deixa o Padre João Maria fazer o programa do jeito que ele quer, que é um programa que leva alegria, que leva o bom humor pras pessoas. Às vezes você tá triste, precisa só disso, uma risada. Você arrancar uma risada de uma pessoa é tão difícil, né, padre? Sim, claro, né? Olha, o programa era mesmo para o humor, né? Porque eu acredito que a vida da gente não deve ser aquela vida de cara carrancudo, mas deve ser alegre. Então, até o programa, mesmo que você fale de uma coisa tão séria, você tem que saber colocar isso num certo sentido de agradar a pessoa e levar a coisa séria. Vou dar um exemplo aqui. Eu falando de segurança,
que hoje em dia, se a gente não ensinar uma criança a descobrir o que é bom e o que é mal, por exemplo, abandona a criança, o traficante vai ensinar a ele coisas que não mais tarde vai ter prejuízo a uma sociedade. Você vai mandar crescer os seus muros, vem cerca elétrica, vem quem pode, tem cachorrão. Eu, uma vez explicando isso, que nós precisamos ter esse cuidado com os meninos que estão nascendo, ensinando, que pudesse fazer com que eles aprendessem algo mais que inspirasse sua vida para ser um bom cidadão e um honrado cristão. Eu me lembro que, contando isso, hoje em dia, todo mundo, em vez de criar uma sociedade que cresça com consciência diante do bem e do mal, vai se defender propriamente, criar muros, cerca elétrica, né, toda a parafernália de segurança. Pois bem, aí eu contando isso, cheguei numa casa, uma senhora me ofereceu umas mangas, eu fui lá buscar essas mangas, apertei na sirene, mas quem me atendeu, olha o tamanho dos pitbulls, parecia 2 bezerros, meu irmão. Eu já recuei com medo dos bezerros. Ela me conheceu porque me viu na telinha lá dentro de casa e disse: calma, padre, ele só come carne de primeira. E eu digo, coitado, né? Imagine, né, a resposta que ela deu: padre, ele só come carne de primeira. Pronto, eu acho que o programa é assim. Agora, o pior é que, às vezes, muita gente escuta a brincadeira, mas não entra no real. Porque muita gente me vê na rua: padre, cadê os pitbulls? Aí não dá, né? Tem que olhar o que é que eu estava falando, né? Formação da criança para que mais tarde não tivesse prejuízo. Você não pode ficar numa parada sozinho. Antigamente você ficava parado esperando um ônibus, uma van, qualquer coisa, sozinho, meio-dia, sol quente, lá vem uma pessoa, você diz: graças a Deus, lá vem companhia. Hoje é o contrário, quando vem uma pessoa, você fica logo segurando o celular. Guarda-bolsa. Com medo. Dinheiro não, porque como é que se chama? Hoje em dia, quase ninguém tem dinheiro, né? É só o Pix. Exatamente, né? Mas era assim, era para ver aquela pessoa que vem de graça a Deus, vem em companhia. Mas não é mais assim. Quer dizer, o ser humano tem medo do outro. Daí que o programa falava em vida. Vida é convivência, é fraternidade, saber que o outro é meu irmão, eu sou o irmão dele, né? É isso que eu tinha muita... Aliás, aí na minha pregação, todo dia gira em torno disso, porque é a palavra de Deus. A gente tem que valorizar o outro, sobretudo o outro mais necessitado e carente, né? Se não for assim, nós não temos uma vida saudável no mundo de hoje. Tem uma competição, né? Essa desigualdade social, né? Por isso que nós precisamos bater em cima dessa tecla de dizer que o ser humano ele tem que crescer com o espírito de unidade, né? E não de polarização, de divisão, de ódio, de rancor, né? É verdade. Edivane, você está mais de 20 anos no rádio, só aqui na Dom Bosco. Não, aqui na Dom Bosco, 24 anos já. 25 porque eu entrei aqui em 97, mas teve aquela parada, né? A espera da Rádio Grande. Padre Sebastião almejou por uma Rádio Grande. Aí ficou aquela espera de 98 a 2001. Ficou aquela espera. No caso, a Rádio Grande entrou em 2001. Então, esse ano completam já 24 anos, né, de FM Dom Bosco como rádio oficial. Mas eu queria te perguntar o seguinte, ao longo desses 24 anos de história, de caminhada, teve algo marcante que você guarda assim, que você, aquela cena, aquele momento, naquele dia, naquele horário, aquela ligação, aquela pessoa que me parou na missa dos ouvintes, me deixou uma marca? São muitas histórias, né? A gente vivencia todos os dias aqui no rádio, né? Um pedido de oração, né? Um agradecimento, né? Por nós fazermos parte dessa família, né? Porque a FM Dom Bosco é uma família, né? Uma família que a cada dia que passa, ela aumenta ainda mais. Eu quando estou aqui, eu sempre digo assim, eu não estou só. Eu estou sempre bem acompanhado, porque eu estou sozinho no estúdio, mas que tem milhares de pessoas nos ouvindo naquele momento. E eu me sinto assim, gratificado por isso.
E são muitos relatos das pessoas, né? A FM Dom Bosco me faz muito bem, você é uma pessoa maravilhosa, Frei João Maria, a gente, quando era a missa dos ouvintes, aquele pessoal vem abraçar a gente, eu ficava com vergonha às vezes, porque a gente parecia um artista, entendeu? Parecia um artista, né? Ah, meu Deus, eu me sentia assim, eu me sentia pequeno e ao mesmo tempo grande, porque fazer parte dessa obra que é a FM Dom Bosco, né? Padre João Maria, o senhor contava vários relatos no Verdade e Vida e também até nas suas missas de pessoas que chegavam até o senhor contando testemunhos, né? Que foi tocado naquele dia, naquele momento. Eu lembro de uma história de um taxista, né? O senhor poderia compartilhar com a gente um pouquinho dessa história? Que isso estava no ar, estava ali pertinho da meia-noite, já para dar uma benção, se despedir do povo. Como é que foi essa história do taxista? Essa história te marcou também? Porque eu só conto ela até hoje. É o seguinte, porque como o Edivane estava falando, a gente está aqui bem friozinho, geladinho, a gente pensa que é para nós, mas é para as máquinas. Sempre o Edivane me falou isso, né? Não é para nós, não, é para as máquinas. Eu digo, tá bom. E a gente se sente só assim na forma de olhar, né? Mas no falar, é como ele diz, nós estamos milhares de pessoas nos escutando. Pois bem, o programa ia até meia-noite. Quando faltava 15 para meia-noite, eu sempre tinha o costume de dizer, agora nós estamos perto de começar um novo dia, o que está vivendo de negativo, de algo mais que não deu certo, não leve para amanhã. Se você está com problema nesse momento, tenha calma. Calma, para que tanta dificuldade? O dia de amanhã é um novo sol, é um novo dia, tudo novo. Renove também. Pois bem, eu falando isso, um senhor me ligou, acho que uma semana depois desse comentário, padre, quero falar com o senhor. Eu digo, pois não. Aí mesmo, na Piedade, pronto, marcamos o horário, ele veio, me contou, disse, padre, eu sou taxista. Uma certa noite o senhor me falou isso. Toda essa história de calma para o dia seguinte. E tinha acabado de brigar com a minha mulher, foi uma briga feia. Quebrei porta, quebrei cadeira e chegou a ronda policial. Naquele tempo era o Ronda, né? Ronda, naquele tempo era Ronda. Não tem mais hoje, não. Não, tem não. Não acabou os crimes. Não acabou. Pois bem, aí chegou Ronda, ele conseguiu, ele só dirigia durante o dia. Nesse dia ele disse assim, eu vou dirigir à noite, pode ser que logo me acabe com essa minha vida. Saiu na perimetral do José Walter, a Messejana. No meio do caminho ele liga o rádio e bem em cima das minhas palavras. Calma, para que isso? Por que você vai levar isso para amanhã? Se amanhã é um novo dia? Isso que você fez agora, faça amanhã não. Confia. Deus é tão bom para nós, ele protege qualquer um. Ele disse que me contou, viu isso, baixou a cabeça, parou o carro no meio de lado da estrada, começou a chorar. Chorou muito e, de repente, o meu maestro Bruno sempre colocava uma música que dava certo com aquela hora, né? É o Boa Noite, Meu Pai, lembra? Sim. Muito bem. Sim. E ele ouviu a música, chorou mais ainda e disse, vou voltar para casa. Ele disse que volta, quando chega em casa, ainda estava assim de gente, a multidão. Ele cai de joelho no meio da casa, ainda tinha a polícia com os braços para cima, dizendo, o anjo do Senhor me salvou. O anjo do Senhor me salvou. Aí a mulher dele disse, puxa, meu marido está doido. Nesse instante, batendo em todo mundo, chorando, pedindo desculpa. Diz ele que até os policiais ficaram sentidos com aquela atitude dele, aquele gesto dele. E então, ele me contando, né? E diz, padre, eu acreditei tanto naquelas palavras, eu senti que não era nem você que estava falando. E então eu vim pedir ao Senhor para abençoar toda a minha família. Marcamos um dia, tivemos a missa, eles participaram da missa, eram mais ou menos 8 pessoas. E dei no final da missa a bênção com a mão na cabeça de cada um. Você acredita que até hoje esse cidadão me liga aqui e acolá, dizendo, padre, que milagre aconteceu. Quer dizer, interessante que esse ocorrido já fazia, acho que 8 anos que eu estava na rádio. Eu estava decidindo a não querer mais, já estava cansado, meia-noite, levando todo mundo para casa, vai e vem. Já estava pensando em desistir do Verdade Vida, desistir no seguinte olhar, tipo assim, já estou cansado, já tá bom, já contribuir. Já chega. Aí parece que essa história me deu um recado de dizer, fica,
que tu estás fazendo algo para o outro. Aí passei mais tempo. Quando faltava 10 anos, eu falando da Eucaristia. A Eucaristia não é muita conversa, porque a gente tem que falar pouca coisa, né? E lá uma senhora que ela mora ali perto onde fizeram um viaduto, na Parangaba, onde tem uma capelinha pequenininha. Eu acho que ainda tem essa capela. E ela disse que nunca ia à missa. Do jeito que eu falei da Eucaristia, Jesus na hóstia consagrada, o sacrifício do altar, como o maior de todos os milagres que existem na face da terra, o sacrifício da Eucaristia na Santa Missa, ela disse que ficou tão impressionada que no dia seguinte ela foi à missa, escondidinha de trás das colunas, para as colegas não dizer, olha, está chegando de volta aí, ela de novo. Ela disse que ficou escondida. Por coincidência, alguém da liturgia pediu que ela levasse as oferendas até o altar. Ela disse que foi, no meio do caminho, deu um circuito na sua cabeça. Tá, como quem diz, este é o teu lugar, mulher, fica. Ela me contando que a partir daí não perdeu mais a missa, e eu não sei se ainda está, mas ela me falou que chegou a ser coordenadora da pastoral desta capela. Não sei se ela ainda está, se ela estiver me ouvindo, minha filha, um beijo, um abraço e uma bênção. Padre João Maria e suas histórias. Edivânio, tu também tem uma história interessante de uma senhora que acompanhava vocês dois à noite, que ela trazia o chocolate quente, né? Muito bem, isso aí é a Tônia, né? A Tônia é uma grande ouvinte da FM Dom Bosco, ela morava ali na Serrinha, se não me engano, na Serrinha, ali perto do Castelão, não, Serrinha, Castelão, para aquele lado lá. A Tônia, ela tinha muita pena da gente. Dois sujeitos aqui no frio, noite, ninguém visitava a gente, quase ninguém visitava a gente. Mas de vez em quando chegava aqui sorvete, não era, Frei João Maria? Sorvete, biscoito, um suco. Aí a Tônia, ela começou a trazer um chocolate quente pra gente. Ah, a gente ficou maravilhado. Imagina que naquele frio ali, imenso frio de 17 graus, aí vem um chocolate quente. A Tônia vinha de ônibus, isso era mais ou menos 10 horas da noite. Aí tu pensa, imagina, vinha de ônibus ali da Serrinha, ali do Castelão. Ela vinha. Passou 3 meses a Sônia com a Tônia, com esse chocolate, aquela coisa toda, aquele agrado pra gente. Para Guanambi, Jornal Povo, vinha pra cá, andando. Isso com uma garrafa gigante de chocolate quente. Aí passou 3 meses, aí a gente ficou com saudade desse chocolate. Aí o Frei João Maria, cadê a Tônia, Edivânio? A Tônia não aparece. Mas a Tônia hoje, Edivânio, ela mora num apartamento aqui quase perto da igreja de Fátima. Vez por outra vejo a Tônia. A Tônia tem um salão de cabeleireiro de primeira, né? Deus ajuda muito a Antônia. Não sei se ela estiver ouvindo também, te mando um abraço e um beijo para ela, porque a Antônia é uma pessoa brilhante, amável, porque aquele coração que ela fazia para nós, acho que era para Dom Bosco, né? Nem para nós não, Edivânio, porque aquele carinho, né, nos impressionava muito mesmo. Com certeza. Aí passaram-se 3 meses, aí durante 3 meses aquele chocolate, todas as noites chegava o chocolate pra gente, a gente ficava feliz, né, aquele chocolate quentinho, aquele momento especial. A Tônia vinha, conversava com a gente, só que depois, 1 semana, 2 semanas, a Tônia não apareceu. Aí, Frei João Maria, cadê a Tônia? Cadê o chocolate? Frei João Maria se encontrou com a Tônia, aí o Frei João Maria indagou com ela, olha, Tônia, cadê o chocolate, Tônia? Disse Frei João Maria, era uma promessa. Acabou a promessa, acabou o chocolate. Então, quer dizer que a Tônia alcançou o que ela queria, não é? Através do chocolate, Frei João Maria. E sobrou para nós. Foi. Sobrou para nós, né? Bom, Brendo, eu queria também agradecer ao Frei João Maria, sabe por quê? Porque também o Frei João Maria, ele disse assim, olha, minha missão aqui terminou, minha missão aqui no rádio, Edivânio. Eu vou para minha terra. Tá certo, Frei João Maria, vou deixar aqui para ti, esse horário eu vou deixar para ti. Aí meu Deus do céu, e agora, como é que eu vou assumir esse horário? Porque Frei João Maria, né, Frei João Maria é Frei João Maria, tinha todo aquele carisma. Aí meu Deus do céu, e agora, o que é que eu faço? Aí surgiu a Nilcemar Linhares. A Nilcemar Linhares, ela já participava da liturgia com o Frei João Maria, né? Que participava com a liturgia. Fazia vida missionária. Vida também. Missionária, aos sábados, né? Com o padre Gilson Soares, né? Fazia tudo aquilo. Aí o Frei João Maria sugeriu a Nilcemar também participar do programa.
Aí durante muito tempo, uns 10 anos, se não me engano, uns 10 anos, né? Quase 10 anos, né? A Nilcemar, ela participou do programa, ela tinha uma participação, fazia comigo o programa, era minha parceira de programa também, né? Cheia de ideias, imagina uma mulher para ter ideias. Aí surgiu até a calçada de Dom Bosco. Não sei se você lembra, Breno Carvalho. Calçada de Dom Bosco. Calçada de Dom Bosco, que deu origem, a calçada de Dom Bosco praticamente deu origem à caravana de Dom Bosco, né? Não, a caravana já existia, existia, né? mas... A caravana já existia. Sim. Só que a calçada, o formato dela... Era parecido com a caravana, muito parecido com a caravana, só sim. que ela acontecia à noite, Sim, né? Durante sim. o noite... Era noite, fim de noite. Fim de noite, era fim de noite, noite da Dom Bosco também acontecia, né? Ela sugeriu essa ideia nos primeiros... era praticamente assim, porque naquele tempo o pessoal podia ouvir rádio na rua, não era? Na calçada. Na calçada, sentava na calçada. Reunia o pessoal do João Bosco, ali no Quintino Cunha, isso, né? o pessoal ali. Aí surgiu essa ideia de levar o rádio para a casa desse povo. E deu certo. Deu certo essa ideia dela, deu certo, né? E a gente ficou muito tempo aí rezando o texto, né? O texto da luz. Foi ela também. Quem pensou também junto com o Padre Gilberto. Com o Padre Gilberto, o texto da luz. O Padre Gilberto disse assim, olha, tem que ter um momento de oração no programa. Momento de oração. Porque vocês não rezam o texto. Aí houve aquele momento, mas já tem texto mariano. Não, vai ser o texto da luz. Pronto. Aí a gente rezava o texto, rezávamos juntos o texto, né, aquele momento especial. E também tinha muitos ouvintes também. A gente tem ainda os ouvintes que ainda perguntam pela Nilcemar Linhares, né? Momentos especiais que aconteceram em nossa emissora, né? Também as pessoas que passaram também, como Célio Rolim, o Glauber também, que voltou para a FM Dom Bosco. O Glauber também esteve também no início da FM Dom Bosco também. Aí foi para a Canção Nova, né? Voltou e foi acolhido de novo na FM Dom Bosco. Também o Claudenberg Neves. Claudenberg Neves também, que era o Berg Neves também, teve aqui na Dom Bosco, né? E depois aí teve o Adriano Ribeiro, né? Adriano Ribeiro também desde praticamente do iniciozinho da rádio, né? Veio também com esse propósito de levar o trabalho que ele exerce no Pequeno Nazareno, trazer para o rádio, né? E deu certo também, né? Um programa educativo, né? Prioridade absoluta. Educativo, muito bacana, onde tem interação, né? Traz também os jovens que já passaram por momentos difíceis, né? E muitos jovens que foram erguidos no Pequeno Nazareno também, né? E são as pérolas da FM Dom Bosco. O Jurandir Villanova, que trabalhou muito tempo aqui, com certeza ele vai acompanhar esse vídeo, né? Esse momento de curiosidades na FM Dom Bosco. O Jurandir Villanova também, uma pessoa maravilhosa, gente muito boa. E são esses relatos que a gente apresenta, né, Frei João Maria? Naquele tempo não havia, como hoje, por exemplo, não sei como é que está aqui o ouvinte, missa do ouvinte. Nossa missa do ouvinte, que eu disse que comecei, o pessoal tinha muita curiosidade de ver cada um de nós, né? Conhecer os locutores, nós éramos daqui da FM Dom Bosco, e cada apresentação para eles era uma emoção muito grande, porque conhecia as vozes, né? Eu me lembro que essa história você sabe que o rádio é muito mágico, né? Você fala, quem está em casa não conhece a pessoa, ele cria uma imagem daquela pessoa, né? Bonito, alto, né? Louro, voz grande. Pois bem, o Padre Alceni tinha uma voz bonita também, não é? Sim, vozeirão. Então, por ocasião desses encontros da missa do ouvinte, a curiosidade maior que despertava no ouvinte era conhecer quem é quem, né? Eu me lembro que uma vez, a minha cara já era conhecida porque eu ia à missa na TV, não tinha muita, assim, de querer ver, né? Mas mesmo assim, quando havia novena nas paróquias, que eu era chamado, olha a multidão. Eu fui uma missa lá parece que em Maracanaú, tinha gente pendurada nas janelas, e o padre disse, tudo é para ti. Eu digo, para mim? Digo, nunca, e realmente por causa do rádio, né? Pois bem, o Padre Alceni com a vozona bonita, tudo mais, e alguém queria conhecer o Padre Alceni. E então, com aquela voz, dava a imaginar um homem alto, louro, né? Bonito, e de repente, ele vinha descendo a escada, alguém viu o Padre Alceni e disse, é aquele.
Aí quando a mulher viu, disse assim, bom. Bom. Porque aí eu logo, para que não acontecesse com os outros colegas esse bom, eu dizia, olha, não vamos imaginar que essas vozes é um Tom Cruise, Eugênia Quinha, que só tem caboré, das orelhas grandes. Ô, padre João Maria, agora a gente tá chegando no finalzinho do nosso bate-papo, desse resgate de memórias aqui da FM Dom Bosco, mas eu queria saber como foi a relação de vocês dois com os padres que assumiram a rádio. O padre Sebastião foi quem deu o pontapé inicial essa obra toda. Vocês ambos tiveram a convivência com ele, né? O Edvânio sempre costuma dizer que o padre Sebastião era com rádio, sempre aqui ouvindo, ele estivesse em qualquer lugar, ele estava com rádio ligado na Dom Bosco. Como é que era a relação com o padre Orseni, padre Gilberto, né, padre Mauro, que recentemente nos deixou? Como é que era a relação com esses diretores? O padre Orseni, quando chegou, ele não tinha muita experiência de rádio, né? Já fazia, acho que 1 ano, alguns meses, que era a rádio oficial, a rádio grande que a gente chamava, né? Sim. Inclusive, tivemos pena do padre Sebastião, que ele não teve muito gosto de... Quer dizer, não teve o prazer... Pôde aproveitar, de né? aproveitar. O tempo dele foi muito curto, porque foi transferido. Então, quem pegou esse tempão foi o Orseni, que não tinha essa garra toda, né? Mas queria, inclusive, dar para a Canção Nova, se não me engano, né? Na época. E ele viu também que a despesa era altíssima. Meu programa terminava na meia-noite e ele dizia, vamos desligar essa rádio que está muito caro. Aí desligava, tirava do ar, né, para poder economizar. Foi o contrário, meu irmão, que a rádio não pode sair do ar, né? E o técnico sempre avisando, não tire do ar, que isso vai dar um problema. Pois bem, foi pior. Passou, se não me engano, uns 10 ou 15 dias fora do ar. Por conta dessa situação, comprou peças caríssimas em São Paulo para retomar de novo no ar. Então, mas ele parece que foi entrando, se acostumando, gostou tanto do programa que deu certo também, né? A missa do ouvinte, quem mandava era ele, porque quando ele chegou, eu disse, olha, agora é o senhor, estou fora, né? Já passou meu tempo, e ele assumiu com garra. Foi um espetáculo. Eu achei o tempo do Orseni um brilho, um estouro de bondade dentro dessa FM Dom Bosco. Não havia as reformas assim, mas reforma em termos de querer levar. Inclusive que quando ele foi transferido, ele levou também o programa para Bahia, Salvador. Ele fazia por telefone, lá, né? Exatamente. E eu achei que a rádio é isso mesmo, essa mágica, que você, quando aqui entra, você, no final, você fica apaixonado por tudo isso. Porque é você falar com alguém cara a cara ali que está ali ouvindo, né? Você sente uma resposta. E o nosso estilo daqueles tempos, eu e a Edvânio, estavam perto do ouvinte. Por isso que o nosso sucesso aqui, nas missas do ouvinte, era ver a gente, porque aquilo ali dava uma coisa, eles faziam da gente assim, um verdadeiro artista, né? Eu também ficava muito encabulado, todo mundo querendo pegar na mão, querendo abraçar, tirar foto, essas coisas todas, que nós não éramos tão acostumados com essas coisas, né? Com certeza, Frei. Eu me sentia um artista também, como o Frei João Maria falou, né? O pessoal procurando a gente, lotava aqui o estúdio, né? O estúdio lotava. E outra coisa, outra curiosidade, a missa era sempre no dia 24. 24, seja domingo, sábado. Domingo, sábado, feriado, qualquer dia. Mas todos esses dias que aconteciam a missa eram lotados. E tinha aquele momento onde as pessoas vinham no estúdio, davam os seus testemunhos, queriam conhecer a gente. Quem era Padre João Maria? Quem era Edvânio? Quem era fulano de tal? Eu quero conhecer. A gente se sentia uns artistas, não era, Frei João Maria? Olha, era tão importante. Eu não queria me sentir importante, mas eles faziam a gente importante. Uma vez eu estava numa parada de ônibus lá, perto da igreja de Santa Luzia, um ônibus desse bem lotado, eu esperando atravessar a rua. O motorista abriu a porta, né, do ônibus e disse, Padre João Maria, eu lhe admiro, FM Dom Bosco. Eu digo, aí fechou a porta e foi-se embora. Eu digo, puxa vida. E todo mundo olhando no vidro para ver quem era esse João Maria, né? Ninguém queria isso, mas é o povo que fazia, né? A gente não imaginava essa fama, né, Edvânio? Ninguém imaginava, mas estava sob os olhares dos ouvintes. Eles admiravam, né?
E eu acredito, por que isso? Porque nós estávamos sempre no telefone, a gente tinha contato, era uma coisa espetacular. Alguém, por exemplo, me dizia assim, padre, no conjunto Novo Metrópolis, tem uma pessoa pedindo uma absolvição, tá para morrer. Quem era que ia lá? Era o padre João Maria. E não vá não para ver, né? E uma vez o bispo me perguntou, acho que Dom Plínio gosta muito de rádio, né? Ele dizia assim, padre João Maria, agora eu sou bispo e locutor, como é que vai ser? Eu digo, Dom Plínio, se São Paulo apóstolo tivesse vivo hoje, eu tenho certeza que ele estava no FM, porque ele falava, ele discursava. Agora imagine eu, que sou um padre simples, que não sou nem bispo, lá no Conjunto Metrópole, que é tão longe daqui, fora da nossa paróquia, pedindo uma absolvição. E o meu ministério é esse. Não tem fronteira para a gente salvar alguém. E ele disse, pois é verdade. Pois ele nunca saiu do rádio, continua, é louco por rádio, né, Dom Plínio? Eu disse para ele que a nossa vida de fala, de formar opinião, de evangelizar, não tem algo melhor do que um instrumento como o rádio, né? Eu lembro também que uma noite estávamos aqui, eu, Frei João Maria, o programa normal, rolando normal o programa, e uma senhora chegou aqui e disse, olha, aqui tem algum padre que possa abençoar uma unção de enfermo, uma pessoa que está ali no hospital aqui pertinho, aqui, é o Uniclinic. Aí a pessoa veio aqui, chegou aqui e disse, tem algum padre aqui? Aí o padre Oceni dormia muito cedo, 7 horas o padre Oceni estava dormindo. Aí outro padre, não pode, ele tá dormindo também, saiu. Aí o Frei João Maria estava aqui, ela disse assim, e o senhor é padre? Eu disse, sim, sou padre. O senhor pode ir lá no Uniclinic, dar uma bênção à pessoa? Aí o Frei João Maria, claro que posso. Saiu daqui, Frei João Maria interrompeu o programa, a gente colocou o musical e ele foi lá. E ele foi lá. Então, a pessoa, por exemplo, no rádio, a gente tem esse papel fundamental de ser para o outro, né? E eu acho que a simpatia maior entre nós aqui, a nossa equipe, era essa, né? É tanto que o povo, quando vinha aqui, fazia questão de querer ver, fotografar, abraçar, né? Tudo isso fazia parte desse contexto, né? Da comunicação da FM Dom Bosco. Muito bem, a gente está trazendo aqui a participação do nosso querido padre João Maria, do Edivânio Alencar. Agora, eu te interrompendo, eu pergunto, e você, como é que você entrou na Dom Bosco? Conta. A minha história com a Dom Bosco, ela é bem antiga, viu? Eu não estava preparado para essa pergunta, mas eu vou contar. Eu devo tudo ao senhor. Ao Senhor Jesus Cristo? Não, ao senhor, padre João Maria. Por quê? Porque, para quem me conhece, né, o pouco que me conhece, eu cresci ouvindo a Dom Bosco, eu me apaixonei pela Dom Bosco, hoje faço parte da família Dom Bosco, e eu devo muito ao padre João Maria, por causa que ele era a minha companhia nas noites. Eu lembro que a minha mãe, ela trabalhava aqui no Extra da Guanambi, e ela trabalhava no setor de elétrica e tudo mais. E quando ela tirava férias, ela não gostava de vir aqui na loja, né? Deixar as encomendas que as meninas faziam para ela, os colegas de trabalho. Ela vendia cosméticos, as que você conhece aí. E ela mandava a minha pessoa. E o que acontecia? Um pouco antes, uma senhora que morava ao lado ali do Extra, ela vivia dizendo pra minha mãe, olha, escute a Dom Bosco é uma benção, e botava a frequência da rádio. A minha mãe nunca... Mas teve um dia que a minha mãe tirou pra escutar essa Dom Bosco. Aí ela escutou de manhã, escutava o tempo do Gil França, de manhã. E escutando, daí eu escutei uma propaganda do Frei João Maria falando, olha, de segunda a sexta, de 9 à meia-noite, eu tô aqui na FM Dom Bosco com Verdade e Vida. Aí eu fiquei com isso na cabeça, eu disse, opa, vou ouvir esse programa de noite. Aí eu tinha um rádiozinho, não sei se vocês lembram de uma televisão que tinha TV e rádio, né, que era pra ser uma caixinha assim. Pois bem, aí eu no quarto ouvindo, gostava do jeito que o Frei comunicava, do jeito que ele chegava na casa, na vida das pessoas ali, e eu
de que muitas coisas que o senhor falava à noite, eu levava para minha vida. Uma catequese, né? Era uma catequese que o senhor dava, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. E eu, justamente, como a gente não conhecia, não tinha foto, né? Não tinha internet para você acessar e ver quem era, eu tinha curiosidade de conhecer. E de vez em quando também, o Frei João Maria celebrava a missa aqui na Piedade às 5 horas da tarde. Justamente, quando a minha mãe pedia para vir deixar esses cosméticos aqui, aí eu vinha lá do Extra aqui na Guanabi, vinha caminhando nessa Visconde do Rio Branco e vinha para a missa aqui. Nesse bendito dia, é o dia que ele estava presidindo a celebração. Até falei com ele, tudo mais conhecido você pessoalmente. Se espantou, não? Não, se espantei não. Mas eu devo muito ao senhor. Eu acho que não foi os padres famosos que passaram pela rádio, né, Reginaldo Manzotti, não. Foi o senhor que me catequizou, foi o senhor que levou aquela sua palavra, sabe? Então eu devo muito também ao senhor em relação à minha vida com a Dom Bosco, o meu vínculo com a Dom Bosco. Eu acho também você, Breno, uma pessoa muito inteligente, porque você chegou aqui, assumiu, entende de tudo isso, dá um colorido num programa. Eu mesmo sinto bem quando eu mando minhas gravações para cá, você dá um jeito que eu digo, puxa, que homem inteligente, porque, na verdade, até hoje eu não sei mexer nesse negócio aí, não, né? Mas ele sabe de tudo, Edivânio, não é verdade? Também admiro muito o Breno, jornalista agora também, né? Jornalista. Eu te admiro muito pelo gosto que você tem, até experimentar as madrugadas como você fazia até então, né? Quer dizer, isso mostra aquele jeito da gente amar o que faz, não é verdade? É verdade. E eu lembro que eu fui um dos que liguei pro padre Gilberto quando o senhor anunciou que tava saindo da rádio em 2011. Eu disse, tô cansado. Eu chorei tanto nesse dia que o senhor anunciou. O senhor começou a anunciar, né, que o senhor ia deixar, ia largar, ia voltar para Parnaíba, já tinha sua casa lá, ia cuidar da sua vida. Eu chorei tanto que eu liguei pro padre Gilberto aqui na portaria, disse assim, o senhor tá botando o padre João Maria pra correr da rádio, não sei o que. Ele, não fala isso não, ele não me acuse não, ele é que tava pedindo pra sair da rádio. E eu digo que eu senti muito a sua falta nas noites, né? Mas aí depois veio o Edivânio, no Semai, foi ali preenchendo um pouquinho. E o senhor saiu da Dom Bosco, mas a Dom Bosco não saiu do senhor, né? O senhor agora vai assumir agora novamente um projeto nas noites com o Edivânio, que é palavra certa na hora certa, né? Saudadezinha sempre fica um pedacinho, né? Pra gente ver que tá ligado ainda, né? O Edivânio que vai me ajudar, vai dizer o que vai... Ele vai brilhar as palavras que eu digo, ele vai comentar, ele vai até, se ele quiser até puxar para o ouvinte, ele pode, né? Porque tudo que eu vou falar é coisa do dia a dia, por exemplo, ter raiva, né? Dizer uma palavra, palavrão, né? Essas coisas assim, aperreada, andar nervoso, né? Por que você está chateado? Só essas historiazinhas assim, que é coisa do dia a dia, né? Por que você está com raiva? É uma pergunta que eu faço. Você está com muita raiva, né? Pois não fique não, que a raiva só faz mal quem tem, né? E quem está aperreado, nervoso e querendo tudo na hora, fazer as coisas avexadas, para que tanta pressa? A pressa é inimiga da perfeição, né? Mais ou menos nesse sentido. Que mentira, por exemplo, você está mentindo demais. Para quê? Se você diz que não mente, já está mentindo. É mais ou menos nesse sentido, Edivânio, você vai gostar. Com certeza, é um assunto muito bacana. O Frei João Maria que é sempre antenado, né, com as coisas, né? Eu me lembro que o Frei João Maria, um dia, aquele tempo que teve uma falta de água aqui em Fortaleza, o Frei João Maria disse que ia passando próximo numa calçada, a mulher jorrando água lá, derramando água. Aí o Frei João Maria disse algo, ela disse, isso é o que eu estou pagando, entendeu? Essa história. Lavando a calçada com água. Eu digo, dona, por que você não usa uma vassoura? E ela gritou assim, fazendo um pouco da minha cara. Quem paga sou eu, não é você? Eu digo, mas a água, ela é fundamental na nossa vida. Presta atenção quando falta água, um monte de louça na tua pia, sem pensar no banheiro. Aí ela se calou. A gente está chegando ao finalzinho do nosso bate-papo aqui, essa série Memórias da FM Dom Bosco. E para a gente finalizar, a produção já está pedindo para a gente terminar por aqui, vamos falar da reforma da rádio, né? Como vocês são pedras fundamentais, Edivânio, Padre João Maria, vocês que viram essa rádio nascer, a gente já está aí então no
quarto estúdio, né, Divani? Com essa reforma Sim, é quarto, né? estúdio, sim, porque tivemos o primeiro estúdio, o segundo e o terceiro, que justamente foi aquele que o Frei João Maria está dublando a música dele, né? Dublando. Você vai acompanhar aí nesse, vamos dizer, um podcast, né? É um podcast. Esse podcast você vai acompanhar toda a trajetória, né? Se você visitar o nosso site, você vai ver muitas histórias da FM Dom Bosco lá em vídeos também, né? E assim, para mim que faço parte da FM Dom Bosco há todo esse tempo, né, é gratificante saber que nossa emissora está crescendo, né, crescendo não só em audiência, mas sim na parte material também, né. Vamos ter um novo estúdio, né? Agradecer também os amigos ouvintes que contribuem sempre com nossa emissora. Agora está até mais fácil de contribuir, né? Porque temos aí o Pix, né? Pix da FM Dom Bosco, onde você pode contribuir. Que tem muita gente que não quer, às vezes, um compromisso de ter um carnezinho todo mês para fazer aquela contribuição. Mas tem aqueles que dizem, eu posso contribuir todos os meses sem ter o carnezinho. Então, essa opção, temos o Pix aí para você. Brendo Carvalho vai dizer agora a chave Pix para você que vai nos assistir em qualquer momento, esse vídeo estará disponível aí no YouTube da FM Dom Bosco. Passa pra gente, Brendo, o nosso Pix da nossa emissora, quem quiser ajudar a nossa emissora. Então você pode nos ajudar através da chave Pix, que é o número da FM Dom Bosco, é o número do Zap da rádio, para você ajudar aí o Clube de Amigos. 859-8895-5023 é o Pix para você salvar aí, fazer a sua doação. E também tem o Pix do estúdio, né, da reforma dos estúdios. campanha@fmdombosco.com, não tem BR, campanha@fmdombosco.com. Os nossos estúdios vão ficar bonitos, vão estar aí apropriados para melhor evangelizar, né? Vai ter aí estúdio para podcast, o novo estúdio do ar, que vai ficar bonito, vai ter até uma plateia, viu, Padre João Maria? Vai ter um localzinho para uma plateia ali, para o pessoal assistir de perto, vai ser bacana, viu? Queria que o senhor convidasse o povo para ajudar a rádio, né? Certo, então você sabe que toda a FM Dom Bosco sempre veio das suas mãos generosas, mãos amáveis, mãos que doam, sabendo que é uma contribuição tão importante. Se a gente olhar o tanto que eu dou, ou o tanto que vai me faltar, por isso você que estende a sua mão à FM Dom Bosco, você está estendendo a sua mão a tantas pessoas que carecem de ouvir a voz, até aquela voz que eu falei daquele taxista, né? Uma música que vai trazer você uma paz interior. Por isso, não deixe de ser generoso, né? Olhe, decore esse Pix que foi dado aí agora. Isso é tão bom e importante. Nós precisamos aperfeiçoar os nossos meios, onde nós podemos levar essa palavra que desperta uma vida melhor, uma vida nova, uma vida mais saudável. Basta de tanta dificuldade, de conflito nos corações, nas divisões entre as pessoas. Sua mão é a mão que Deus lhe deu para abençoar e ser generoso ou generosa. Ajude. FM Dom Bosco faz parte da sua vida. E para a gente finalizar, eu quero pedir aqui ao Padre João Maria que deixe uma bênção muito especial aos nossos ouvintes, a você que está assistindo esse vídeo, esse conteúdo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, evangelize junto conosco também através dessa plataforma. Padre João Maria, uma bênção aos nossos ouvintes. Uma bênção muito importante. Essa bênção para você que está em casa, talvez até impossibilidade de sair, está enfermo, está tomando aqueles remédiozinhos que muitas vezes lhe deixa sem muito ânimo, mas confia no Senhor. Vou lhe dar esta bênção para que Deus desperte em você este ânimo de vida. É bem dizer a Deus na sua vida. Concentre-se comigo. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor te dê paz, te dê saúde. Amém. O Senhor sempre te acompanhe, livrando dos males e dos perigos. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, o nosso podcast, a nossa conversa, Memórias da FM Dom Bosco vai ficando por aqui. A gente volta em breve trazendo mais convidados para falar um pouco da história da rádio que faz parte da vida de milhares e milhares de pessoas, a FM Dom Bosco. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.